Investidor da V4 Company, bem-vindos ao segundo episódio do podcast The Partnership by V4, o podcast dos investidores da V4 Company para os investidores da V4 Company. Nessa manhã eu tenho a oportunidade de ter Carlos Barcala aqui me acompanhando, ele que tem 29 anos, head de squad, cuida do people da unidade do Nunes & Co. Nunes, que é uma figura emblemática na V4 Company, amado por muitos, odiado por ninguém. Ele tem a mesma característica do Guilherme Lippert. Se a pessoa não gosta do Nunes ou não gosta do Guilherme Lippert, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Né? Com certeza. É uma grande verdade. Certeza. Imagina passar todo dia com o Rafa, o dia todo. Nossa, que transformação fantástica que deve existir com base nessa conexão, né? Um cara com uma energia, assim como você, uma energia fenomenal, uma visão também fenomenal. Carlos Barcala, eu gostaria que você se apresentasse, Carlos. Boa. Antes de você se apresentar, sou eu, meu nome é Jonathan Baumgarten, estou VP de pessoas aqui da V4 Company, tenho o prazer de receber o Carlos. E, Carlos, conta um pouquinho pra gente quem é você, o que você gosta de fazer, o que não gosta de fazer, quem é Carlos no dia a dia. Boa. Primeiro, obrigado por bater esse papo com vocês aqui. É uma honra sempre fazer alguma atividade com a V4 Company. Eu me chamo Carlos Barcala, tenho 29 anos. Hoje eu estou à frente do time de People e Performance da unidade, né? Sou sócio da unidade também junto com outras pessoas. E o Carlos, eu pessoalmente gosto muito de interior. Gosto de mato. Gosta de mato, gosta de campo, aquele cheiro da manhã do campo. Exato, acordar cedo no interior de São Paulo, fazer um cafezinho ali na mesa posta com a família, descansar uma noite completa. Descansar uma noite completa faz muito sentido às vezes, né? Então, eu sou mais caseiro, gosto de ficar em casa com a minha noiva, minha família, assistir série. Esse é o meu dia a dia no pessoal e ficar mais tranquilo. Tô numa fase mais tranquila hoje. Fantástico. Eu vou adivinhar aqui. Você gosta de dormir cedo para acordar cedo? Sim. Eu gosto de ter minimamente 8 horas de sono. Então eu cronometro o meu sono. Eu gosto. Fantástico. Sabe que uma das coisas que tem me ajudado bastante, fica uma dica aqui para os investidores da V4, é utilizar o ChatGPT para fazer o quê? Para coordenar os meus ciclos do sono. Legal. Então eu ponho um promptzinho lá no aplicativo do celular, vou deitar às 9h30. Quero acordar o mais próximo possível das 5 horas da manhã. Qual é o horário necessário para eu acordar respeitando os meus ciclos do sono? Mais próximo das 5 da manhã, ele vai dar o horário exato para você. Legal. Isso é importante. Você que gosta de dormir 8 horas por noite, que é essencial ao nosso trabalho intelectual, correto? Exato. É fundamental que nós tenhamos uma boa noite de sono, uma noite de sono reparadora. E me diga, Carlos, você gosta de campo, gosta de interior? Onde especificamente? Você vai para o interior aonde? Interior de São Paulo? Qual que é a cidade? O que você faz lá? O que você gosta de fazer? Legal. A família da minha noiva, ela tem uma chácara em Ibiúna, interior de São Paulo. E é uma chácara, assim, o ambiente é muito lindo. Por quê? É uma reserva florestal, parece uma reserva. Assim. É uma reserva, né? São mais de 1.000 chácaras ali dentro de uma reserva florestal. E é engraçado que quando tá muito quente, muito sol, se você pisa na grama e pega o sol ali, tá aquele calor de matar. E como é vegetação alta, se você vai um pouquinho para a sombra, tá aquele frio. Nossa, é um friozinho. Linda. Então, é interior de São Paulo. Lá não tem internet, para você ter uma ideia. Não funciona sinal. Né? Não funciona sinal. E eu gosto de ir para lá justamente por isso, para me desligar um pouco. O Rafa às vezes me pergunta, fala, tá indo tanto para Ibiúna de final de semana? Eu preciso me desligar um pouco. Né? Então, lá não tem internet, o sinal de telefone, na verdade. Né? Então, eu gosto de ir para lá para me desligar. Mas é aqui no interior de São Paulo mesmo, eu gosto ali desse ar natural um pouquinho que a gente acaba necessitando no dia a dia. Fantástico, que coisa linda, importante. Isso eu creio que se encaixa nos nossos pilares do PIF, né? Exato. Dos nossos sucessos, tanto o sucesso emocional, como eu também tenho certeza que isso influencia positivamente o sucesso intelectual. Exato. Né? Porque você consegue pensar, raciocinar. Você já teve algumas boas ideias lá sobre a tua operação, pensando sobre ela? Já teve aqueles momentos que a chave vira? E Sim. você pensa assim, nossa, como é que eu não pensei nisso? Sim. Porque você estava coerente lá, presente, pensando sobre todos os acontecimentos, tudo que deveria ser feito, correto? Sim. Eu falo muito para as pessoas o quão você gosta de ficar consigo mesmo, né? De ficar realmente sozinho para pensar naquilo que você gostaria de
de fazer, né? Planejar novas coisas. Então, eu acho que é um momento de ficar imerso no seu próprio pensamento e buscando ali novas formas de fazer algo. E eu gosto justamente por isso, né? Eu gosto de ir para lá, levo um livro, deito na rede, leio, penso. Exercita a criatividade. Exatamente. E aí depois traz algumas coisas novas ali. Que bacana. Se eu tô correto aqui, você e Rafa Nunes têm uma história prévia à V4 Company, né? Sim. Você gostaria de trazer um pouquinho pra gente aí dessa história prévia? Pô, Carlos, Rafa Nunes, como é que isso foi composto e também até chegar na V4 Company? Como é que foi esse teu início na V4 Company? Legal. O Rafa, eu conheço ele há mais de 5 anos. Eu já trabalhei em outra empresa com ele. Eu conheci o Rafa através do Nicolas Ferreira, nosso sócio também. Já conheço o Nicolas tem 8 anos, a gente sempre trabalhou muito com varejo. Né? Os dois são mentores, né? Amigos pessoais também. Sempre trabalhei com varejo, né? Aí conheci o Rafa através do Nicolas. Né? Já conheci, naquele primeiro dia ele veio, me abraçou, começou a falar de venda, né? Vendedor, né? Falar de War Room, lá eu já cheguei num dia de fechamento. E eu falei, cara, que louco esse cara. Vamos trabalhar junto. E a gente foi e começou a trabalhar, era um instituto jurídico. Rafa tem essa empresa de vendas, tinha essa empresa de vendas. Comecei a trabalhar com ele. E foi uma mudança um pouco brusca para mim ali, porque era vendedor de varejo, né? Porta a porta. Você era vendedor de varejo? Exato. Vendiam... Junto com o Nicolas. Nós fazíamos marketing de relacionamento. Marketing de relacionamento? Marketing de rede, marketing de relacionamento. Sim, Vocês podem falar empresa aqui, mas a gente fazia vendas de perfume, cosméticos, fantástico, maquiagem. A gente fazia. Fantástico. E varejo, né? E aí, coisa brusca ali para ir pro B2B, né? E o Rafa foi ensinando, tanto eu quanto o Nicolas, as outras pessoas que... Inclusive, tem pessoas que trabalhavam nessa empresa também, que hoje estão na V4 junto com a gente, fizeram parte dessa história. E conheci o Rafa há 5 anos, vendendo ali. Era um produto jurídico, um ticket médio bem mais alto ali do que a própria V4. Contratos altos, realmente, ali. E foi quando, na pandemia ali, a empresa começou a perder faturamento. Eu e o Nicolas já tínhamos essa segunda renda ali, com o varejo mesmo, ali, com o marketing de relacionamento. A gente sempre ficou chamando o Rafa. Rafa, acho que aqui faz sentido. Né? A empresa está caindo aqui, a faturamento baixando, a gente vendia os produtos ali para poder colocar gasolina no carro e poder trabalhar, e ninguém comprava, né? Ninguém fechava o contrato com a gente. E aí a gente chamou o Rafa. O Rafa estudou o negócio, ele não queria naquele momento, estava um pouco mais irredutível, mas já com o espírito empreendedor, a gente começou a ter insights sobre essa questão do marketing de relacionamento, e a gente sempre teve também uma pegada de ajudar pessoas. Né? Todos os negócios que a gente desenvolveu tinha pessoas no centro ali, né? De ajudar alguém. E aí foi quando nós começamos a empreender mais, a ajudar microempreendedores através de um microcrédito, e o nosso negócio começou a dar certo. A gente buscou, na época, 25 agências para poder levar o nosso negócio para fora. Né? Acredito que ele já deva ter passado essa história para vocês, mas foi quando, de 25 agências, umas 5, 6, não vou lembrar exatamente quantas, voltaram, deram uma resposta. E depois mais umas 2 ou 3 fizeram a proposta, negociaram, e uma ali depois tentou fechar com a gente. Nós, como os vendedores ali, poxa, funil muito ruim de agência, né? Vamos abrir uma agência. E a gente abriu uma agência. No meio da pandemia, por volta ali de setembro de 2020, e foi quando o Rafa depois conheceu a V4. Né? Fantástico. Foi quando o Rafa conheceu a V4. A gente começou pra gente, marketing digital era só Hotmart, e a gente vendia. Uma pessoa que trabalhava com a gente trouxe essa ideia da gestão de tráfego, né? Do tráfego ali, que estava começando a ficar forte ali no mercado. A gente começou a estudar sobre isso, recebeu um anúncio. Aí o Rafa, na época, ele tinha ali o investimento. Ele já era sócio ali dessa empresa jurídica que eu trabalhava com ele. E ele recebeu ali o anúncio da V4, negociou. E foi quando a gente conheceu a V4. Em janeiro de 2021, a gente entrou na integração. Fantástico. Você entrou, então, você foi um dos participantes da integração inicial da Nunes & Co. Exato. Que fantástico. E isso veio de um relacionamento prévio. Sim. Que você tinha com o Rafa Nunes, a importância de gerar e manter bons relacionamentos de qualidade, de pessoas que agregam na nossa vida, correto? Exato. E eu quase não estive.
Ué, como assim? Porque eu fui mandado embora uma vez. Ué, conta essa história. Como assim? Como assim, cara? Você foi mandado... O Nunes te mandou embora? Já. Ué, Ele já mandou embora muita gente. ele te mandou embora e você é sócio dele? Exato. Ué, vocês são sócios. Conta como é que aconteceu essa história pra gente, por favor. De ser mandado embora? Foi na, bom. Exatamente. Foi nessa empresa, né? E acho que foi justamente nessa virada de chave do B2C pro B2B, né? De vender varejo para vender para outras empresas e 21 anos de idade ali, não tinha todas as skills necessárias, técnicas de vendas necessárias, não estava realmente rampando naquele momento. E o Nicolas, que é nosso sócio, na época ele era gerente de vendas. E aí veio uma decisão lá, olha, quem não marcar a reunião hoje, porque a gente sabe que na nossa unidade o comercial é muito forte, né? Já, com A certeza. gente precisa agendar certamente ali mais de 5, 6 reuniões por dia ali, né, para os nossos closers, né? Sangue no olho. Então, naquele momento, quem não agendasse naquele dia ia ter que fazer de casa. E nesse dia, eu não agendei. E aí o Nicolas falou assim, não vai ter como. Aí o Rafa falou, não vai ter como, vai fazer de casa. E a gente sabia que fazer de casa já era tá fora, Sim. mas pode reviver ali no caso, se começar a agendar. Tem outra pessoa que é vendedor hoje com a gente, ele é referência, tá, de vendas lá na unidade, inclusive na rede, né, que ele passou por esse mesmo cenário, ele voltou também mais forte, ele fechou o maior contrato na época da empresa lá, da outra empresa jurídica, Sim. e ele vendeu de casa, porque ele também passou por isso. Né? Então também é uma pessoa que tem uma história incrível, mas nós voltamos, e aí depois sim, na V4, juntos ali. Mas isso sempre, na verdade, isso nunca foi um problema pra gente. Sim. Nós somos amigos. Uhum. E a gente sabe, tá muito claro isso. Se em algum momento não fizer mais sentido pro negócio, a gente tem muito claro isso. Nós continuamos amigos e vida que segue. Ben Horowitz, no livro O Lado Difícil das Situações Difíceis, tem 2 capítulos que ele fala especificamente sobre essa amizade, extra-trabalho e amigos que trabalham juntos. Tem uma boa indicação ali, quem não leu ainda O Lado Difícil das Situações Difíceis, uma indicação nessa manhã. E eu quero saber de você, Carlos, nessa transformação, entrou na V4 Company, o que você já fez dentro da unidade Nunes & Co? Quais foram as suas posições lá dentro, na sua trajetória? Talvez seja mais fácil falar o que eu não fiz, né? Se você quiser elencar os principais... Sim. Eu já passei por todas as áreas da unidade. Exatamente todas, né? Exatamente todas. Eu iniciei ali como PDR, né? Hunter, ali a gente falava só Hunter naquele momento ali, porque já era o que eu fazia na outra empresa. Então, fazia ali realmente ali primeiro contato com o cliente. Só que a gente ainda não tinha a questão de segmentar, ainda não tinha a questão de BDR, SDR, Closer. Então, era um vendedor 360. Inclusive, era o que a gente fazia antes também, né? Então, fazia ali o primeiro contato com o cliente, agendava, fazia a qualificação, fazia a reunião de fechamento. Então, iniciei realmente como vendedor, né? Comecei como vendedor, até que em algum momento o nosso primeiro gestor de tráfego, que participou também da integração, ele não seguiu com a gente. E o Rafa olhou para mim e falou assim, Carlos, eu não confio mais em ninguém a não ser você e eu preciso que você aprenda tráfego. Eu falei, tá bom, quanto tempo eu tenho? 1 semana. Eu falei, beleza, tamo junto. Aprendi tráfego, em 1 semana, já peguei ali 8 clientes como cientista, consegui dar ROI para muitos deles, e aí fazia ali o papel depois de cientista, né? Aí foi mudando um pouquinho ali a separação, né? Aí account manager, fazia só atendimento, depois gestor de projetos, aí eu fui head de squad, de performance, já fui PP lá atrás, já contratei pessoas lá atrás, hoje tenho sócios também na unidade que eu que contratei lá atrás, em 2021, né? Aí fiz essa função, embora a gente não tinha tanta expertise para isso. Gestor de projetos, head, PP, CX, já fui head do time de criativo também. A gente precisou ali, eu entrei pro time de criativo para poder fazer a parte de gestão de projetos, distribuição de tarefas, deu muito certo também. E hoje retomei ali pro time de P&P para cuidar de desenvolvimento e cultura. Mas já fiz de tudo. Que legal, tem uma visão 360 do business, conhece a unidade de ponta a ponta nos seus detalhes. Sim. Se você passou por várias cadeiras, eu presumo, e eu sei disso, que você é um cara que, Carlos, estuda muito. Sim. Busca o conhecimento necessário. Você pode contar um pouquinho pra gente como é que você faz isso, como você se organiza para pegar os materiais necessários, estudar os materiais necessários, ter o conhecimento prévio para aí sim ser aplicado no seu dia a dia. Como é que você faz isso? Eu acho que
A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a formação de pessoas que a V4 tem. E aí eu falo de ferramentas que está disponível para os investidores. Né? A Prop Stage que tem agora, a V4 Academy, G4 Skills. Então, a gente sempre se separou em ter momentos do dia para estudar. Isso sempre foi nosso. Até mesmo quando fazíamos a integração, porque a gente trabalhava das 8 às 18, depois pegávamos 1 hora para estudar o assunto que ia ser abordado na aula, fazia a aula e depois mais 1 hora discutia sobre aquele assunto. Na integração? Né? Na própria integração. Então, 1 hora antes, integração, 1 hora depois, para fixar o conhecimento, discutir, ver o que podia melhorar ou não. Isso? Exato. Que legal. Então, o estudo está baseado nas trilhas que a V4 sempre disponibilizou para gente. Precisava aprender algo sobre CX. Você vai ser o CX agora da unidade. Tá bom. Eu tenho um conteúdo específico ali no G4 Skills, que é fundamentos de CX, CX online, e aí ia fazendo ali os cursos, busca. Agora tem ChatGPT para poder ajudar também tirar alguns insights, networking, perguntar para pessoas que já têm também ali um conhecimento a mais. Né? Então, sempre 1 hora por dia. Eu, particularmente, faço mais no final do dia ali, pego um assunto específico, algum livro específico também, discuto também com pessoas próximas que eu conheço que sabem do assunto, mas eu separo meu dia ali com os cursos que a própria V4 e também de fora, né? Livros de fora, cursos de fora tem, mas eu foco muito na trilha que é nos passada, porque se foi passada é porque já tem um estudo prévio e aí a gente consegue realmente dar sequência. Fantástico. Fundamental a busca pelo conhecimento correto. Eu vejo que vocês aplicam muito isso lá na Nunes & Co, você em especial. E na cadeira de pessoas. Né? Hoje você está na cadeira de pessoas, tem uma visão muito interessante para estar nessa cadeira. O que você consegue identificar na sua própria trajetória e na trajetória das pessoas, os investidores de sucesso da unidade? O que eles têm em comum? Quais são os atributos que você identifica como gestor de pessoas, como people, né, dos investidores que têm sucesso? Por exemplo, eu sei que o Luiz Mota está lá, sócio de vocês, é uma pessoa que tem uma história fantástica também, um investidor com uma história fantástica, que estuda. Um dos investidores de excelência da V4 Company. Eu quero ouvir de você, eu sei que o pessoal aí que está nos assistindo também quer ouvir de você. Quais são os fatores que você identifica como sendo fatores de sucesso para esses investidores? Pode ser muito subjetivo falar isso, né? Mas é a vontade. Muitas pessoas perguntam para mim assim, Carlos, quem você busca como sócio? E eu falei isso em uma assembleia nossa interna, né, da Nunes & Co, assim. E pessoas que você quer do seu lado. Não são todas as pessoas que vão permanecer durante muito tempo, não são todas as pessoas que vão se tornar nossos sócios, mas pessoas que eu busco para a unidade. Tem um livro que se chama Sonho Grande, né? Que fala a história ali do João Paulo Leman, do Alberto Scupira, do Michel Teles ali, com a história que eles construíram como empreendedores. E perguntam para o Leman, né, quem é o tipo de pessoa que ele procura para colocar na empresa. E ele diz que ele procura os fanáticos. Né? Porque os fanáticos, quando se encontram, têm resultados irrefreáveis. Então eu busco esse tipo de pessoa. E se você for olhar o que tem em comum na liderança, a partir da liderança da unidade, liderança, gestão, né, a sociedade ali, são pessoas que na verdade são inconformadas com o que eles fazem naquele momento ou com os resultados que eles têm no momento, eles buscam sempre melhorar, e é isso que a gente tenta passar para as pessoas, de querer realmente mais, né, de dar uma milha a mais para o cliente, ser whatever it takes, fazer o que tem que ser feito. Então, quando eu busco pessoas, primeiro eu busco esse tipo de pessoa, quem tem vontade para poder realmente ter um resultado grande com a gente. E aí, se eu busco dentro da unidade uma característica, são os loucos. São os fanáticos, aquele que quer realmente construir um legado, que quer ir junto com você, que quer estar perto da gente. Por isso que eu falei no início, né? A gente quer estar muito próximo do outro. E aquilo, né? Você é a média das pessoas que você mais está próximo, né? Das 5 pessoas que você mais está próximo. Então, eu busco esse tipo de pessoa, e a característica principal dos líderes são esse tipo de pessoa, assim, pessoa que quer mais, que busca mais, que faz o que tem que ser feito, é o whatever it takes. Então você assume, nós colocamos aqui que uma característica é ser fanático. Exato. É ser visualizado como estranho até, mas... Exato. Sim, se eu quero atingir resultados excepcionais, eu não posso ter um padrão comum de comportamento. Exato. Eu tenho que estar comprado ao win com o resultado que eu quero obter. Então isso significa abrir mão de muita coisa.
Certamente. Abrir mão daquele prazer imediato para um prazer muito maior lá na frente, para uma conquista, um resultado muito maior lá na frente. Abdicar de muita coisa, tá focado, centrado naquilo que realmente importa. Seja gerar resultado para o cliente, manter um bom relacionamento, como nós citamos aqui, e é uma verdade na sua vida, né? Tudo que aconteceu, seja obter o conhecimento necessário. Então, vamos estudar, vamos trabalhar o dia inteiro, estudar 1 hora antes, fazer o processo, estudar 1 hora depois, ir para casa e estudar mais ainda. Exato. Não é verdade? Pô, esses são fatores fundamentais para os investidores de sucesso. Eu tô comprado contigo aqui, cara. Exato. Pra gente faz muito sentido. Claro, não que as pessoas precisam comprar isso, né? É um fator diferente, né? Mas é aquela pessoa que prefere abdicar do presente para ter um prazer maior, né? Para ter um prazer lá no futuro, mas um prazer muito mais longevo. Tem pessoas que preferem aproveitar o agora, mas não se importam muito com o futuro. E tá tudo certo. Tá tudo certo. A decisão individual, né? É da pessoa. Agora, nós lá, a gente sabe muito sobre a nossa meta futura, sobre onde a gente vai chegar, onde a gente quer realmente alcançar como time, como empresa, né? Como unidade em si. Mas a gente prefere, às vezes, abdicar um pouco do presente para poder viver prazeres, né, mais duradouros lá na frente. Que legal. Eu lembrei agora, Carlos, existe um podcast muito bom, o Roy Hunters é um podcast fenomenal, e um outro podcast americano chamado Huberman Lab. O Dr. Huberman é um estudioso fenomenal, e ele tem um vídeo, você pode pesquisar aí, que se chama Por que nós devemos buscar o desconforto? Why we should seek discomfort. E ele explica, do ponto de vista de neurocientista, por que as pessoas que buscam o desconforto são mais prósperas e têm uma vida mais feliz. Explica isso com base em análises neurais de todo o desenvolvimento que a pessoa está buscando naquele momento. Né? Isso é fantástico, é exatamente o que você trouxe aqui, Carlos. É exatamente isso que também faz diferença na jornada de todos os investidores. E agora eu quero ouvir de ti, Carlos, qual que é a sua visão de futuro? Qual que é o seu looking ahead dentro da V4 Company, para os investidores que trabalham contigo, da sua unidade? O que você almeja, os próximos passos, single entity, IPO, muita coisa envolvida aqui. Quero que você conte para todos os investidores aqui da V4 Company a sua visão de futuro. Nós defendemos muito a bandeira da V4. Muito, demais. No início da nossa unidade, nós, por incrível que pareça, nós deixávamos a matriz, inclusive, um pouco de lado. A gente sempre andou muito com as nossas próprias pernas. Sempre. Sempre vendeu muito, sempre fazia o que tinha que ser feito realmente. A gente falava assim, é melhor pedir desculpa do que pedir licença, bora, vamos fazer. E hoje, claro, isso já é de bastante tempo, mais de 2 anos, 3 anos, a gente é full V4. O V4 realmente é a nossa vida. Então, a nossa visão de futuro é desenvolver o máximo de pessoas para que elas possam construir um futuro próspero conosco. Né? Como eu disse lá no início, todas as empresas que a gente atua junto, eu, Rafa, Nicolas e outras pessoas também, tinham um propósito de ajudar pessoas, de transformar a vida das pessoas. E a V4, ela não é diferente. Ela é um meio para transformar a vida de pessoas. E a gente continua com esse looking ahead, de transformar a vida das pessoas, de fazer com que elas tenham uma vida relativamente saudável, bacana, financeiramente dizendo, assim, que elas consigam comprar seu carro, sua casa, que elas consigam também chegar numa sociedade conosco. Então, visão de futuro da unidade é transformar a vida das pessoas, capacitar, fazer com que elas estudem, fazer com que elas ganhem dinheiro, fazer com que elas sustentem suas casas, cheguem junto com a gente também ali numa sociedade. E aí entra a parte da V4. É fazer, junto com a V4, o que a gente tem de objetivo, de ter o IPO ali em 2029, 2030, de levantar essa bandeira, de fazer essa marca ser mais reconhecida ainda, de criar história. A nossa visão de futuro, e aí que eu acredito também, é criar história junto com a V4 e trazer o máximo de pessoas para que elas possam também criar história junto. A gente costuma dizer que sozinho você até pode ir mais rápido, mas que com outras pessoas, com mais pessoas, você chega mais longe. Então, a nossa visão de futuro é fazer com que pessoas sejam prósperas e a V4 ela vai ajudar essas pessoas a serem prósperas, assim como ela me ajuda hoje. A V4 mudou minha vida,
Rafa mudou minha vida, Nicolas mudou minha vida. E através da V4 eu conquistei conquistei bens. E eu quero que outras pessoas também possam gozar disso. Que outras pessoas também consigam comprar aquilo que tem que comprar, conquistar aquilo que tem que conquistar através da V4. Claro que depende delas. E eu sempre falo isso, né? Depende só do seu esforço, fazer o seu 100% hoje, todos os dias, ser o melhor todos os dias, excelente todos os dias. Talvez o seu 100% não seja o melhor, mas se você deu o seu 100%, tá bom demais, excelente. Amanhã é outro dia para você dar novamente 100%. Então, a nossa visão de futuro como unidade é fazer pessoas serem prósperas e como rede é fazer a empresa ser mais referência ainda do que já é e junto para o que a gente tem de objetivo. Perfeito. Se nós pudéssemos resumir isso, honrar e impulsionar os empreendedores de todo mundo, sucesso intelectual, ter liberdade financeira. Exato. Isso tudo está nas paredes da V4 Company, está no DNA da V4 Company, está no dia a dia de todos os investidores da V4 Company. Esse aqui ao meu lado foi Carlos Barcala, sócio da Nunes & Co. Carlos, um prazer te receber nessa manhã. Breve, mais investidores de todas as unidades, em especial Nunes & Co. aqui conversando comigo, Jonathan Baumgarten, VP de Pessoas da V4 Company. Esse foi o segundo episódio do The Partnership by V4 Company, o podcast dos investidores da V4 Company para os investidores da V4 Company. Um abraço. Obrigado.